galera, tudo bem? Comigo tá tudo muito bom, espero que com vocês também. Cara, hoje a gente vai continuar o assunto restante da apostila, que fala sobre sistema de transporte, aí falar mais sobre a realidade do Brasil, tá? E basicamente nós vamos fazer um esqueminha, tá um pouco, digamos, não tá com a mesma qualidade do anterior, né? Mas no final da aula eu explico para vocês o porquê que a imagem aí que eu utilizei ficou assim meio brega, ficou meio atípico, né, da realidade das imagens que nós utilizamos na aula de geografia. No mais, galera, não esqueçam de registrar aqui a frequência de vocês com o nome e o número, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês façam ao longo da explicação para que quando eu termine a explicação a gente volte aqui e possa fazer essa devolutiva e tirar qualquer tipo de dúvida caso vocês tenham, tá beleza? Então aguarda aí apenas 4 segundinhos que eu estou de volta para a gente começar a nossa explicação, beleza? Estou chegando. Pronto, aqui eu de volta. Essa é a imagem que nós vamos trabalhar hoje, tá, galera? Eu acabei que, de certa forma, aproveitando uma imagem que eu já tinha aqui. E como eu falei para vocês, eu explico já o porquê dessa reutilização. Mas também acredito que está bem visível, né? Não está dentro dos padrões de geografia. Eu, pelo menos, não acho. Dá para ter sido mais bacana. Mas vai ser o suficiente para a nossa conversa aqui, tá bom? Então, galera, assim, como a gente já conversou na aula passada, eu havia dito para vocês que o nosso sistema de transporte ele é considerado inadequado, né? O que, consequentemente, pode até se tornar ineficiente, podemos falar dessa forma. Por quê? Porque o principal modelo, como nós chamamos o principal modal de transporte utilizado no Brasil, ele é considerado um modal de alto custo. É um alto custo não só quando a gente analisa a instalação, o funcionamento e também a manutenção desse modelo, que é o modelo rodoviário, seguido do modelo ferroviário, depois do hidroviário e tendo outros modais como os dutos, que eu não coloquei aqui, mas fica aí a fala, né? Que é utilizado principalmente para o transporte de óleo e gás, tá? E também o sistema de transporte aéreo, tá? Que seria um outro quantitativo bem reduzido, menos de 5%. Tá? Então, vou começar aqui pelo rodoviário, fazendo algumas observações importantes e, posteriormente, a gente chega aí nos outros pontos que precisam ser analisados, beleza? Então, vamos lá. A ideia aqui, galera, como eu falei, é a gente falar sobre... eu falei para a gente falar, tanto falar, né? Sobre o sistema de transporte olhando a realidade do Brasil, beleza? Então, como eu disse para vocês, nós, dos 3, digamos assim, modelos de transporte utilizados pelo Brasil, os 3 primeiros, nós temos o maior em grande quantidade, né? Que é o modelo rodoviário, que nós temos aqui desse lado. Então, ele é o modelo mais utilizado pelo nosso país. Em segundo lugar, a gente tem o uso das ferrovias. Em terceiro lugar, das hidrovias. E em quarto lugar, podemos dizer assim, do modelo aéreo. Começando pelas rodovias, como a gente também já conversou na aula passada, ela representa mais ou menos 60% do transporte, tanto de pessoas como de mercadorias do nosso país. Então é um pouco mais, né, do que a metade das mercadorias que são transportadas, do fluxo, né, de mercadoria dentro do nosso país, acontece por rodovias. Se a gente for analisar isso em relação a pessoas, ele chega até 80%. Então, é um quantitativo bem seguro, bem considerável. Tá? Nós temos, nesse modelo de transporte, quando eu coloco aqui, né, rápido, não é em relação à agilidade desse sistema de transporte. Aqui é se referindo ao custo de manutenção, né? A relação à manutenção. Então, ele é um modelo de transporte que, basicamente, ele tem uma certa rapidez em desgaste. Ou seja, existe uma periodicidade muito curta para fazer a manutenção desse sistema.
E para a nossa realidade aqui, a gente consegue ver isso muito claramente. Então, todo período de chuva, ela acaba desgastando essa rede de transporte, o que logo na sequência requer uma manutenção, né? Então, de certa forma, o desgaste desse modelo de transporte, ele é muito rápido, tá? Seria isso que eu queria destacar aqui para vocês. E o custo, ele é muito elevado, né? Então, ele é considerado um sistema de transporte, até devido a essa rapidez, né, em que deve acontecer a manutenção dessas vias, ele é considerado muito alto, muito elevado. Então, basicamente, você tem uma manutenção dessas vias praticamente todo ano, ou até em alguns lugares 2 vezes ao ano. Então, isso para o governo, né, para os gastos públicos, é muito considerável, né? Não é algo assim tão, digamos, sei lá, basicamente você tem uma quantidade de investimento voltado para esse fim muito elevada, tá bom? Um outro ponto aqui que ele coloca em relação não muito comum, né? Ele está se referindo basicamente não também à utilidade desse meio de transporte, mas ele está se referindo basicamente ao próprio investimento em si. Então, em outros países, esse modelo de transporte ele não é muito comum, porque muitos outros países eles dedicam essas vias, né? Esse fluxo, como eu coloquei bem aqui do lado, ó, tá? Tanto de bens de consumo como de pessoas, tá? Em outros meios de transporte mais eficientes, podemos dizer assim, e também mais baratos, né? Então, esse modelo, no caso as rodovias, ele não é um padrão para a maioria dos países. Então, ele não é muito comum para a maioria dos países. Ele é, infelizmente, mais comum aqui no Brasil e em outros países também subdesenvolvidos. E existem outros aspectos que a gente precisa considerar, como, por exemplo, se a gente fala dessas rodovias, é importante destacar que, no caso do Brasil, existem também alguns pontos que a gente precisa levar em conta, como, por exemplo, a influência do relevo, geralmente o uso de outros sistemas de transporte. Eles têm uma dependência ligada ao relevo, e o Brasil ele tem praticamente 60% do seu território formado por planaltos. Então, isso, de certa forma, né, consequentemente, ele faz com que seja basicamente impossibilitada a instalação de ferrovias ou hidrovias em algumas regiões que têm esse relevo inclinado, tá? Então, o relevo em si ele acaba influenciando e por nós termos uma grande maioria de planaltos, ele acaba favorecendo a instalação de rodovias, tá bom? Um outro ponto é o fator histórico, né? No período que o Juscelino Kubitschek era presidente do nosso país, ele tinha como uma política de governo o investimento em áreas voltada à indústria automobilística, tá? E uma das exigências dessas indústrias a virem se instalar no Brasil era exatamente o investimento em rodovias, né? Então, criar condições para que a população brasileira pudesse comprar, consumir esses automóveis. Então, são dois pontos que a gente precisa considerar, que acabam também influenciando para que a maior parte do nosso sistema de transporte sejam de rodovias, tá bom? Então, lembre-se aí, ó, praticamente 60% da circulação de bens de consumo, mercadorias e pessoas no Brasil é feito por rodovias. É um modelo de transporte que tem um desgaste muito rápido e um custo muito elevado e que não é muito comum quando comparado a outros países do mundo, tá? Precisa se levar em consideração o tipo de relevo e os fatores históricos que levaram o Brasil a adotar esse sistema de transporte como, digamos aí, o seu principal modal, né? O alicerce do transporte dentro do Brasil, tá bom? Só destacando também que esse modelo de transporte ele tem um custo elevado para o produto final, né? Porque como muitas vezes essas mercadorias elas cruzam todo o território brasileiro, é colocado o que nós chamamos de valor agregado em relação a esse transporte, o que deixa o produto lá para o consumidor um pouco mais caro, tá bom?
As ferrovias, né? Seria aqui o nosso outro ponto. Elas correspondem a basicamente 25% desse fluxo de transporte dentro do nosso país. Na grande maioria ele é utilizado mais para o transporte de cargas mesmo, tá bom? A manutenção ela é de curto prazo, tá bom? Então, na verdade, perdão, de longo prazo. Então, ela não é um modal, né? Ela não é um sistema de transporte que, como acontecia com as rodovias, que exige uma manutenção constante. Então, você leva anos para fazer algum tipo de manutenção e essa manutenção ela custa muito baixo, né? Ela tem um custo muito baixo. Coloquei até aqui uma setinha voltada para trás, para baixo, tá bom? Então, basicamente, você tem a cada 3, 4 anos que fazer uma manutenção nessas linhas, né, ferroviárias. E essa manutenção, ela basicamente é trocar um pino, alinhar, né, uma base de ferro. Então, é algo muito simples e que tem um custo muito baixo, né, muito insignificante, podemos dizer assim, né? E é um sistema de transporte mais comum na maioria dos países, né? A gente pegar aí, por exemplo, os Estados Unidos, a gente pegar aí, por exemplo, a Rússia, né? Que são os donos das maiores malhas ferroviárias que existem no planeta. Mas é como eu falei, o relevo ele favorece a instalação de ferrovias, né? Os Estados Unidos têm a maior parte do seu território, assim como a Rússia, de planície. E esse é um relevo muito, digamos, favorável à instalação de ferrovias, o que não acontece aqui no Brasil. Então, a gente tem aí o uso de ferrovia, mas ela é mais forte, ela é mais concentrada na região sudeste, né? Então, como eu coloquei bem aqui do lado, o relevo, ele acaba influenciando a instalação dessas ferrovias na grande maioria dos países. Na Europa também é um sistema de transporte muito comum, tá? Mas entendam, como eu falei, no Brasil não é tão comum exatamente por conta do nosso relevo. Então, aqui, ó, as ferrovias correspondem a mais ou menos 25%. Exige uma manutenção a longo prazo, né, e com um custo muito baixo. E ela não é muito comum no Brasil, ela é mais comum em regiões, países europeus, Estados Unidos, Rússia e outros mais, como a China também, né, certo? O outro sistema seria o hidroviário, que corresponde a mais ou menos 15%. Ele é um sistema de transporte que podemos dizer assim, né, de muito fácil instalação e também de um custo muito baixo. O único ponto que a gente precisaria considerar aqui eram os tipos de rios que são utilizados para a instalação dessas hidrovias, tá certo? Que é basicamente os rios que nós definimos como rios de planície. Então, esse é um fator muito importante a considerar, né? Os rios de planaltos, como acontece aqui no Brasil, como eu disse para vocês, o Brasil tem a maior parte do seu relevo em planaltos, o que consequentemente deixa os seus rios também de planaltos. Então, os rios de planalto eles têm relevo acidentado. Então, não dá para navegar nesse relevo acidentado, né? Então, assim, nós temos um potencial hidráulico muito grande, mas infelizmente o relevo ele não favorece tanto. E aí um outro problema também que a gente precisa analisar aqui é o volume de chuva. Então, como em algumas regiões que são rios de planície tem a escassez de chuva, então uma parte desses rios eles secam, o que iria dar uma descontinuidade no tráfego, né, dessas embarcações. Então, nós utilizamos as hidrovias, nós temos recurso hídrico, sim, bastante favorável, mas, infelizmente, por conta do relevo, não dá condições para que a gente utilize esse sistema de transporte com predominância, como acontece com os demais, tá certo? Seria o nosso outro ponto. E, por último, nós temos aqui o transporte aéreo, que ele é o sistema de transporte mais caro que existe. E ele é utilizado principalmente para o transporte de cargas valiosas, né? E também o que nós chamamos de cargas de pontualidade. Então ele é muito seguro, né? É o sistema de transporte utilizado para carregamento de joias, de dinheiro, né? De diamantes, de peças de museu. Então geralmente ele carrega o que nós chamamos assim
que uma forma de resumir a história é o transporte de cargas valiosas, de cargas frágeis, né, que não podem ter muita estabilidade, que pode danificar a peça. Cargas de pontualidade, então quando eu digo assim, ó, esse material ele precisa estar nos Estados Unidos exatamente às 11 horas. Então, como não existe um engarrafamento no fluxo aéreo, né, esse avião ele consegue manter uma rota com uma precisão, uma previsão de chegada muito grande. Se ele decolar na hora estabelecida, ele chega também na hora estabelecida. Não há atrasos, né? Então, geralmente, o transporte aéreo ele é usado com essa finalidade. Cargas de alto valor, cargas frágeis e cargas de pontualidade, de rapidez, né? Sem falar da segurança, o que deixa esse sistema de transporte tão caro. Ou seja, você não tem nenhum risco, né, causado, ou tipo, vai haver um assalto no avião. Né? Basicamente é impossível, né? Não existe registro de roubo de carga, pelo menos enquanto o voo. Tem aeroportos, mas durante o voo não, é extremamente seguro, o que deixa o valor dessa mercadoria, na verdade, desse tipo de transporte muito elevado, tá bom? Então era basicamente sobre esses meios de transporte que eu queria conversar com vocês hoje, galera, tá? Se tiver alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aí ou me mandem no privado ou no grupo da sala, que é para mim poder depois fazer as considerações. E eu vou explicar, galera. Hoje, né, eu pensei, na verdade havia rumores, né, que o feriado não era amanhã, seria hoje. Então eu não preparei a aula de vocês. Aí eu fiquei sabendo hoje de manhã que na verdade tinha sido mudado, seria que na verdade eu soube ontem à noite com os meninos, só que já era muito tarde da noite, eu não ia parar para ir fazer a aula. E aí hoje de manhã eu confirmei que o pessoal do colégio realmente ficou para quinta-feira, mas foi desatenção minha, estava no grupo, mas eu não olhei, né? E aí eu tive que fazer a aula assim, tipo que mais às pressas, então não deu tempo de eu preparar um material escrito. Eu passei o dia em reunião, agora no início da tarde eu estava ministrando as aulas da Marta Gifone, e assim que eu terminei eu vim gravar de vocês, porque agora à tarde nós também vamos estar em reunião, então não vou poder ministrar a aula ao vivo, né? Eu vou ter que deixar gravado e disponibilizar como estou fazendo, tá bom? Mas no mais eu espero que vocês tenham entendido. Amanhã seria resolução de questões, mas como nós não teremos a aula, vai ficar só para a próxima semana essa resolução. Mas nós vamos iniciar com o conteúdo mesmo da apostila. E é isso, tá bom? Então, bom final de semana, bom feriado. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E a gente vê se na próxima semana, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer, tá bom? Então, tchau, tchau, um abraço para todo mundo. Muitas felicidades, vocês merecem, viu? Muitas felicidades. Tchau, tchau.